Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meus irmãos, um bom domingo. Nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Depois desse tempo pascal, a Igreja retoma o tempo comum. Mas logo nesse recomeço do tempo comum, a Igreja nos oferece duas grandes festas: a festa da Santíssima Trindade e a festa do Corpus Christi. E é interessante porque essas duas festas estão relacionadas a temas centrais da nossa fé. Enquanto o domingo da Santíssima Trindade é todo particular, porque nós fazemos sempre memória dessa ação de Deus na história, esse Deus que se faz próximo do homem. Mas quando nós pensamos na Trindade, nós pensamos neste mistério de Deus em si. Mas depois, quando nós pensamos também na festa de Corpus Christi, nós pensamos o modo como Deus permanece no meio dos seus. Então, essas duas primeiras festas do tempo comum nos recorda esse grande mistério. Existe um Deus que nos antecede, porque existe desde sempre, vive na eternidade. Mas não é um Deus que se distancia e é distante do homem, mas é um Deus que se faz presente em todo o tabernáculo, em toda a Santa Missa. Mas muito bem, hoje, antes de entrar no texto do Evangelho, eu queria recordar uma reflexão que São Boaventura, um teólogo medieval, propôs no seu Itinerarium Mentis in Deum. E quando ele propunha, então, essa jornada, esse itinerário da mente para Deus, ele recolhia a imagem da Arca da Aliança. Se nós recordamos muito bem, a Arca da Aliança, ela tinha dois anjos sobre ela, onde as asas se tocavam e as asas estavam voltadas uma para a outra. E ele pega essa imagem dos dois anjos para justamente descrever esse mistério de Deus. E São Boaventura diz: esse anjo da esquerda representa o mais alto nome de Deus no Antigo Testamento, que é o que nós escutamos hoje na primeira leitura. Eu sou aquele que sou, ego eimi ho on. Ou seja, a primeira consequência que nós precisamos ter na nossa fé em Deus é aquele que é a existência por excelência. Enquanto nós precisamos receber a vida dos nossos pais, e se não, alguém não nos doa, nós não podemos nos gerar. Deus é aquele que, o simples fato de ser concebido, pensado, ele já existe. Deus é aquele aonde essência e existência se coincidem. Ou seja, Deus é a própria existência. E esse dado de fé era recordado todos os dias pelos judeus, que rezavam o capítulo 6 do Deuteronômio: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É aquele único que possui a existência desde si, porque Ele é perfeito, é infinito, é incircunscrito, Ele é onipotente, Ele tudo sabe. Mas é interessante porque aqui nós já temos um passo diante daquela fé filosófica que reconheciam também um ser divino superior que transcendia este mundo, um Deus que havia tanto poder que não se interessava de nós com as coisas do mundo, que não era nem mesmo necessário receber o nosso culto. Mas a revelação bíblica dá um grande passo, não só em afirmar que existe um Deus superior a tudo, mas um Deus que conhece o homem e se faz próximo do homem, que entra em diálogo com o homem. Basta recordarmos de um Deus que passeia com Adão, de um Deus que conduz a Abraão no seu itinerário, e assim com tantos homens. Mas também existe agora o segundo anjo da Arca da Aliança, que São Boaventura entende como agora o nome de Deus no Novo Testamento. E o nome de Deus no Novo Testamento, nós encontramos na primeira carta de São João, Deus é amor. Ele não só é aquele que existe por excelência, que existe sem depender de nada, que existe por si mesmo, mas Ele é um Deus que existe amando.
Isso quer dizer que se Deus existe amando, significa que é necessário de haver um amado, de haver um amante, de haver um amor que circula. E logo essa revelação desse Deus que é amor nos pede que esse amor seja compartilhado, que seja dividido. E aqui então nós entendemos que dentro dessa unidade de Deus existe um dinamismo de amante, amado e amor. E da onde vem essa ideia? E aí nós entramos no texto evangélico de hoje. Esse texto compõe aquele capítulo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos era aquele rabino estudioso que foi ter com Jesus durante a noite porque era o momento de encontrar a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo Nicodemos ele vai também em nome dos fariseus. Ele diz: Rabi, nós sabemos, ou seja, ele não foi sozinho, por isso fala no plural. E ele reconhece que Jesus tinha a presença de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que Jesus fazia, como ele diz, se Deus não estivesse com ele. Mas ele quer saber o que tem por detrás disso. É interessante, Jesus realizou só um sinal em Jerusalém, que foi aquele de expulsar os vendedores do templo. E isso interroga Nicodemos, com que autoridade religiosa Jesus faz isso? Por que ele tinha essa coragem? Porque quando Jesus faz esse gesto no templo, ele está fazendo uma reviravolta na instituição religiosa dos judeus. Ele provoca com esses sinais. E Nicodemos se interroga, mas que novidade é essa que esse homem está trazendo? E o trecho que nós escutamos hoje é o final do monólogo que Jesus realiza com Nicodemos. E ele vai dizer: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Aqui está, da onde nós tiramos esse Deus que é amor. Um Deus que tem um Filho. E um Deus que envia o seu Filho para o revelar. Jesus é o rosto amoroso de Deus. Mas como também nós escutamos no domingo passado, ele não só revelou o Pai, mas quando volta para o seio do Pai, ele envia o Espírito Santo. Ou seja, da onde vem essa ideia de um Deus amor, de um amor que circula? Do próprio Jesus. Ele abre para nós o mistério do céu, o mistério de Deus em si. Deste modo, então, nós temos a síntese que São Boaventura faz. Naqueles 2 anjos em cima da Arca da Aliança, nós temos não só a existência de um Deus único, que possui a existência por si mesmo, que existe desde sempre, mas é um Deus também que se revela como amor. E por se revelar como amor, ele se revela com aquele que ama alguém, que recebe esse amor de volta. E essa troca de amor tem o fruto, que é o Espírito Santo, que nós recebemos no domingo passado. Realmente, por que nós podemos hoje cantar as maravilhas de Deus? Porque Deus manifestou a sua beleza a nós. Um Deus que é em todos os lugares. Um Deus que se faz próximo a nós. O verdadeiro Deus que se relaciona a nós como amigos. Porque só o amigo sabe quem é o seu Senhor. E ele não nos deixa na escuridão, mas ele revela a quem nós estamos dirigindo. Por isso, irmãos, em que Deus nós acreditamos? Não é um Deus único, simplesmente como os muçulmanos, os judeus professam, mas o nosso Deus é um Deus trinitário. E isso faz toda a diferença. E é por isso que quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com Deus em toda essa grandeza. É claro que eu posso me referir pessoalmente a Deus Pai, assim fazemos em toda a Santa Missa. É claro que eu posso me dirigir ao tabernáculo, a Nosso Senhor. É claro que eu posso fazer um ato de fé reconhecendo que o Espírito Santo habita em mim. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo, eu amo a Deus,
Isso não é indiferente, significa que eu amo o Pai, eu amo o Filho, eu amo o Espírito Santo. Meus irmãos, professar a fé errado significa rezar errado. E rezar errado significa não se santificar. E quem não se santifica não se salva. Por isso, professar bem a fé é uma condição preliminar para a nossa salvação. Que o mistério da Santíssima Trindade hoje nos abra a essa grande verdade que sustenta a nossa fé, que fortalece a nossa vida e nos faz caminhar para o rumo certo. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.